Alô, pessoal, estamos aqui de volta, né? Vamos dar sequência aí à nossa legislação sobre a forma de ingresso, né, na carreira de praça, Lei de Promoção de Praças, né? Ela trata da forma de ingresso e da promoção das praças. Então, vamos lá. Nós tratamos aí das várias modalidades de promoções e agora vamos falar sobre cada uma dessas promoções, né? Mas antes, a legislação nos diz o seguinte: a promoção à graduação de soldado de primeira classe se dará pelo critério de antiguidade. Atenção a isso aqui, ó. Então, a primeira promoção da carreira de praça, que é a promoção do soldado de segunda classe ao soldado de primeira classe, só vai ocorrer pelo critério de antiguidade. É uma informação preciosa, viu? Então lembra disso para uma prova dos senhores aí da senhorita. Só vai ocorrer na modalidade de antiguidade. Então não existe promoção aí de soldado de segunda classe a soldado de primeira classe por merecimento. É só por antiguidade. Então eles não fazem prova, não avalia aí a ficha individual desses militares. Lembra disso, a promoção de soldado de segunda classe à primeira classe só vai ocorrer pelo critério de antiguidade. As demais graduações obedecerão às seguintes proporções, né? Obedecerão às seguintes proporções: 3 por antiguidade e 1 por merecimento para a graduação de cabo. É a única. Olha só, muita informação nesse artigo, ó. Obedecerão à proporção de 3 por antiguidade e 1 por merecimento apenas na graduação de cabo. As outras demais serão 2 por antiguidade e 1 por merecimento. Como assim, professor? Como assim? Suponhamos, né, que tenha 90 vagas, né? Tenha 90 vagas. Não, vamos colocar 100, né, para mim não errar a conta. Suponhamos que tem 100 vagas para ser apreciada na graduação de cabo. Então vão promover soldados de primeira classe por antiguidade e merecimento a cabo. Eles vão promover 3 por antiguidade, então 75 serão por antiguidade e 1 por merecimento. 25 serão por merecimento. Então de 100, 75 serão por antiguidade, que é 3 por antiguidade, né? E 25 por merecimento, que equivale à proporção de 1 por merecimento. E as demais promoções? As demais promoções são 2 por antiguidade e 1 por merecimento, né? Então, se tiver 90, vão promover aí 60 por antiguidade e 30 por merecimento. Beleza? Quais que seriam essas demais graduações? Todas as outras, que não seja de soldado de primeira classe a cabo, né? Então, lembra, soldado de segunda classe para primeira classe, só antiguidade. Soldado de primeira classe para cabo, 3 por antiguidade e 1 por merecimento. E as outras, 2 por antiguidade e 1 por merecimento. As outras são aí de cabo para terceiro sargento, de terceiro para segundo sargento, de segundo para primeiro e de primeiro para subtenente. As promoções ocorrerão nos dias 21 de maio e 21 de setembro na Polícia Militar, né? Então a Polícia Militar são essas datas para promoções. E nos dias 2 de julho e 25 de dezembro no Corpo de Bombeiros Militar. Chama a atenção aqui para os senhores, para não errar a questão em prova. Ah, professor, eu tenho um amigo e ele me falou, né, que ele é bombeiro militar, que não existe mais a promoção de 25 de dezembro, né? Não existe mais no Corpo de Bombeiros. Ela não existe mais, porque veio uma normatização do governador e ele suspendeu ela. Ela está suspensa, mas ela não foi revogada. Então, para a prova dos senhores, se aparecer que existe promoção no dia 2 de julho e no dia 25 de dezembro, gabarite como verdadeira. Cuidado para não cair em pega bobo, né? Se o seu amigo te falou que só existe a do dia 2 de julho, é porque isso que está em voga hoje, né? Isso que está em aplicabilidade. Ela está suspensa, não revogada. Belezinha? Na Polícia Militar também do mesmo jeito. Revogaram, suspenderam uma e mantém só uma promoção, que é, se não me engano, a de 21 de setembro, né? Que é o aniversário da Polícia Militar, se não me engano. Beleza? Vamos que vamos.
A promoção por antiguidade, agora ele começa a definir as promoções, né? É aquela que se baseia no tempo de permanência na graduação. Aquele que é o que tem maior tempo na graduação, né? Nós falamos lá no estatuto, é o que vai ser promovido. Então, no exemplo que nós citamos aí, de soldado de primeira classe para ser promovido a cabo, que é 3 por antiguidade e 1 por merecimento. Os 75 antigões ali já estão garantidos, né? Se ele satisfazer todos os outros requisitos, não tiver nenhuma pendência, eles serão promovidos por antiguidade. Por quê? Porque ela baseia no tempo de permanência na graduação. Entende-se que aqueles 75, entende não, né? Na verdade, aqueles 75 são os que têm maior tempo de permanência na graduação. E a promoção por merecimento? É aquela que se baseia no mérito do candidato, né? O que é esse mérito? Aferido por meio do teste de avaliação profissional e pela ficha de pontuação. São esses dois critérios aqui, né, que é levado em consideração a avaliação profissional e a ficha de pontuação. Então, na promoção por merecimento, você vai fazer uma prova interna, vai alcançar nota nessa prova, vai pegar a nota dessa prova que você fez internamente e vai somar-se à sua ficha de pontuação. Na verdade, vai pegar a sua nota e somar na ficha de pontuação. E aí vai encontrar a maior média e aqueles que atingirem a maior média serão promovidos por merecimento. No caso que nós citamos dos cabos, né, 75 vão por antiguidade, os outros 25 que satisfaçam todos os requisitos vão fazer essa prova por merecimento e aqueles que lograrem êxito serão promovidos, né? É aquela chance que tem do moderninho consertar a situação dele, né? Suponhamos que ele ficou lá festando durante a época do curso de formação, né? Soldado de segunda classe, não ficou bem colocado, terminou em último. Quando chegar na época dessa promoção, porque vai ter que ser na promoção de soldado de primeira classe para cabo, né? Porque a primeira não tem merecimento, é só antiguidade, né? Então, de soldado de segunda classe para soldado de primeira classe é só antiguidade. Merecimento só nas graduações posteriores. Então, é a chance que você tem de consertar a sua situação. Então, suponhamos que ingressou aí 500 soldados na promoção para soldado de primeira classe para cabo só tenha 100 vagas, como nós citamos, os 75 estão garantidos, né? Se chegou nele, é óbvio que nós estamos considerando turma isolada, não é bem assim, mas suponhamos que chegou na turma isoladamente, 75 estão garantidos e os outros 425 vão disputar as outras 25 vagas na caneta e na ficha de pontuação. E o que tiver a maior nota entre os 25 lá, os 425, os 25 com a maior nota serão promovidos. Beleza? A promoção por ato de bravura, né? O que é essa promoção por ato de bravura? É aquela que resulta do reconhecimento de ato ou atos em comum de coragem, audácia, que ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, né? Independe de vaga. Essa promoção por bravura, ela dispensa todos os requisitos, né? Ela não precisa de ter vaga no quadro, não precisa de ter curso, nenhum curso, não precisa de ter intertício, né, que nós vamos tratar do intertício adiante, que é o que segura você na graduação por um tempo. Então, não precisa de intertício, você praticou a bravura, você será promovido, independente de vaga, independente de curso, então, de intertício, de nada. Então, o que é a bravura? Aí eu costumo brincar, é o bravão mesmo, né, aquele que vai lá e faz algo que extrapola o cumprimento do dever. Lá no estatuto eu citei como exemplo aquele que no dia de folga você está andando no seu carro pela cidade, passando sobre uma ponte, você viu que um carro caiu com os familiares dentro daquele rio. Um rio, né, fundo. E o que você faz? Para o seu carro, vai lá, mergulha dentro do rio e retira aquelas pessoas e consegue salvar a vida delas. Você praticou uma bravura. Por quê? Você estava na sua folga, embora tendo o dever, você poderia muito bem ter se esquivado naquele momento que ninguém iria saber disso. Então você agiu com bravura, né? Você agiu com coragem e com audácia, que ultrapassou os limites normais do cumprimento do dever. E aí, para essa promoção, independe de vaga, independe de intertício, independe de curso. Essa é a bravura. E a promoção por ato de bravura, atenção para isso aqui.
A promoção por ato de bravura poderá ser requerida pelo interessado ao comandante da organização. Então, a promoção por ato de bravura poderá ser requerida pelo interessado ao comandante da organização. Então, o que nós observamos aqui é que a bravura, você praticou a bravura, você não será promovido automaticamente ao praticar a bravura. Ela poderá ser requerida pelo interessado. Então, você tem que requerer. Então, lembra disso. Você praticou a bravura, é você que tem que requerer essa promoção. O bombeiro não te promove automaticamente. Você tem que fazer esse requerimento. E aí, o Corpo de Bombeiro vai designar, o seu comandante vai designar um sindicante, né, para averiguar aí se realmente você praticou a bravura, né? E você vai fazer esse requerimento ao comandante da organização. É aqui que eu chamo a atenção. Quem é o comandante da organização? O comandante da organização é o comandante geral e não o seu comandante imediato. Cuidado, né? Se eles colocar lá que poderá ser requerida pelo interessado ao seu comandante imediato. Questão errada. Porque você vai requerer ao comandante da organização. Por que ele colocou o comandante da organização? Porque tem dois comandantes, um da polícia militar e um do bombeiro. A legislação é para os dois. Então, se você é bombeiro, vai requerer para o seu comandante do Corpo de Bombeiros, comandante geral. Se você é policial militar, vai requerer para o seu comandante geral da Polícia Militar. E aí diz que cabe a este, após análise prévia do pedido, determinar ou não, né? Então, ele pode determinar ou não a apuração de suposta prática de ação meritória por meio de sindicância. Lembra desse termo aqui também. Ó, eles costumam colocar em prova que ele é requerido por meio de portaria, ele é requerido por meio de inquérito policial militar, ele é requerido por meio de documento interno. Não, ele é requerido por meio de sindicância. Ele vai ser apurado, né? Na verdade, você vai requerer através de um documento comum. Aliás, a apuração. Desculpa aí, a apuração dessa suposta bravura vai ser feita por meio de sindicância, né? Beleza? Então, essas são as considerações que nós temos que fazer sobre a promoção por bravura. Os comandantes gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar poderão baixar conjuntamente normas complementares, estabelecendo critérios que possibilitem a caracterização e avaliação do alegado ato de bravura, observadas as peculiaridades dos serviços prestados pela corporação. O que a legislação está falando aqui? Que o comandante-geral do Corpo de Bombeiro e o comandante-geral da Polícia Militar, eles podem baixar normas do que é uma bravura, né? Ou do que não é uma bravura. Geralmente, eles baixam mais normas do que não é uma bravura, né? Eles vão estabelecer aí os critérios. Então, ele vai dizer, ó, praticar isso não é bravura, já para evitar que você faça pedido daquilo que não é bravura. Então, ele pode regulamentar? Pode. A legislação deu essa faculdade para os comandantes gerais do Bombeiro e da Polícia Militar. Diz que eles vão estabelecer critérios que possibilitem a caracterização da avaliação do alegado ato de bravura, para facilitar. Então, vai ter lá regras do que seria os atos de bravura ou o que não seria ato de bravura. E aí nós chegamos aqui na promoção pós-morte. Eu costumo dizer que a promoção por bravura e a promoção pós-morte andam de mão dadas, né? Andam de mão dadas. Se você tentar uma, pode ser que ela não dê certo, a bravura, mas você pode ser que tenha como consequência pós-morte. O que é a promoção pós-morte? É a promoção que visa expressar o reconhecimento do Estado ao militar falecido no cumprimento do dever ou em sua consequência. Então, suponhamos que o carro caiu na ponte, um rio bravio, cheio, né, enchente, e você parou o seu carro e mergulhou para tentar resgatar aquele pessoal que estava dentro do carro, né? Só que, todavia, você, o quê? Foi carregado pela enchente e veio a óbito, né? Então, você não conseguiu a sua promoção por bravura, mas você vai ter conseguido a promoção pós-morte. Por quê? Porque você estava agindo no cumprimento do dever ou em consequência do dever e faleceu. Então, essa é a promoção pós-morte. E aí diz o finalzinho do artigo, olha bem, o que diz o finalzinho do artigo? Vamos lá para ele.
ou ainda reconhecer o seu direito à promoção que não tenha efetivado por motivo do óbito. O que é isso, professor? O que ele está querendo dizer é que se você praticar, aliás, se você faleceu em decorrência do serviço ou em consequência do serviço, tem direito à promoção por pós-morte. Todavia, suponhamos que você faleceu, mas não foi em consequência do dever ou não tinha relação com o serviço bombeiro militar. Mas se naquele ano você já tinha direito à promoção, suponhamos, por merecimento, tinha concluído todas as etapas, seu nome já estava na relação para ser promovido, e você faleceu, não em consequência do dever ou em qualquer um nesse sentido, ainda assim você será promovido pós-morte, né? Você não vai ser promovido por merecimento, porque você faleceu, mas você vai ser promovido pós-morte, porque o Corpo de Bombeiro reconhece o seu direito à promoção que não se efetivou por motivo do óbito. Suponhamos que você era o mais antigão lá, não fez prova, era o 02, 01, para ser promovido por antiguidade. Faleceu naquele ano que ocorreria a promoção. Não tinha relação com o serviço. Ainda assim, você vai ser promovido pós-morte e não por antiguidade. Então, primeiro, tem que ter relação com o serviço, né? Se você não tiver direito a nenhuma promoção no ano que faleceu, em relação ao serviço, vai ser promovido pós-morte. Tinha direito a alguma promoção naquele ano e faleceu, ainda que não tiver relação com o serviço, né? Vai ter direito a essa promoção pós-morte. Belezinha? Vamos que vamos. Outra modalidade de promoção, que não é bem uma promoção, né? Porque as promoções por excelência, nós falamos dela: antiguidade, merecimento, bravura e pós-morte. E essa aqui diz que é a promoção em ressarcimento de preterição. Quando que poderá ocorrer essa promoção? Diz que extraordinariamente poderá ocorrer promoção em ressarcimento de preterição. A promoção prevista nesse artigo será realizada em reconhecimento a direito lesado ou por ter sido militar absolvido de imputação criminosa que impediu a sua promoção anteriormente. Essa promoção visa corrigir um erro, né? Então, um erro ou por você estar com alguma imputação criminosa e que depois, posteriormente, venha a provar que você não era culpado. E aí nós citamos exemplos, né? Suponhamos que você era lá o cabo antigão para ser promovido por antiguidade, e aí de repente surge um processo criminal contra você. Se você estiver num processo criminal, você não pode ser promovido. Ou senão, você recebeu uma punição interna e caiu para o mau comportamento. Estando no mau comportamento, você não pode ser promovido. Só porque lá adiante fica provado que houve vícios, né, na aplicação da punição. Né? Provou que houve vícios na aplicação da punição e a punição foi anulada. Se a punição foi anulada, nós aprendemos lá no Código de Ética e Disciplina que ela tem o poder de voltar ao seu comportamento, se ela for anulada, que nós falamos lá. Cancelada não, né? Só relembrando aqui, porque relembrar é viver. Então, se ela foi anulada, você volta para o comportamento bom, né? Você tinha caído lá para o insuficiente ou para o mal, dependendo da punição que você levou, e aí elas são anuladas. Você volta para o bom comportamento. Aí você passava a ter o direito de promoção naquela época que foi lesado. Então, você vai ganhar a sua promoção em ressarcimento de preterição. Beleza? Essa é a promoção em ressarcimento de preterição. E aí ele diz o seguinte sobre a ressarcimento de preterição: o graduado terá seu nome colocado no almanaque com a antiguidade que lhe cabia ao sofrer a preterição, ficando excedente, se for o caso, o último da escala de antiguidade. Olha essa letra de lei. Essa letra de lei é perigosíssima. Olha o final aqui, ó. Olha o final do artigo. Então, ele diz que o militar será promovido em ressarcimento de preterição. E aí, ele vai ocupar a numeração que competia a ele, né? Terá o nome colocado no almanaque com a antiguidade que lhe cabia ao sofrer a preterição, ficando excedente, se for o caso, o último da escala de antiguidade. Não é o militar que fica como excedente, não é o militar que foi promovido que fica como excedente, e sim o mais moderno do quadro, se o quadro estiver fechado. Então, o militar que é promovido em ressarcimento de preterição, ele ocupa de cara
a numeração que competia a ele. Então, suponhamos que tinha lá 1.000 cabos, previsão de 1.000 cabos. O quadro estava todo fechado, com os 1.000 cabos. O soldado de primeira classe foi promovido em ressarcimento de preterição e era para ele ocupar a numeração de número 900. Então, suponhamos que ele vai ser promovido e vai ocupar a numeração 900, que competia a ele. E o que era o milésimo é que vai ficar como excedente, porque vai empurrar um para fora. Então, é isso que diz a parte final do artigo, ficando excedente, se for o caso, o último da escala de antiguidade, e não o militar que está sendo promovido. Tranquilo? Lembra disso aqui, se mudar um detalhezinho desse aqui na prova, a questão pode ficar errada, né? Vamos lá. Vamos lá. Quadros de acesso. Então, nós tratamos das várias modalidades de promoção, tratamos das particularidades de cada uma dessas promoções. Agora vamos tratar dos quadros de acesso. O que são esses quadros de acesso? São relações nominais dos candidatos à promoção com 3 candidatos por vaga. Quadros de acesso. Lembra lá quando nós falamos da composição do quadro de acesso? O que é essa composição do quadro de acesso? É o nome dos militares que satisfazem os requisitos para a promoção. Deve ser publicado 30 dias antes da promoção. E aí ela diz que ela será a promoção com 3 candidatos por vaga. 3 candidatos. Então, se tiver 100 vagas, vai aparecer na composição do quadro de acesso 300 nomes de militar que satisfaçam o requisito. É óbvio que se tiver os 300 que satisfaçam o requisito, né? Suponhamos que tenha só 200, vai aparecer só dos 200 que satisfaçam os requisitos. Mas se tiver 100 vagas e tiver 1.000 que tem condição de ser promovido, vai figurar na relação o nome de 300. Por quê? Porque tem que ser 3 vezes o número de vagas. Ah, professor, e serão promovidos todos os 300? Não. Vai ser promovido só as vagas existentes, dentro das vagas existentes. Beleza? E aí um aqui diz o seguinte, do mais antigo, observando-se a ordem de antiguidade estabelecida no almanaque. Então, se for promoção por antiguidade, suponhamos que tem 100 vagas para ser promovido por antiguidade, vamos pegar lá 75, né? Tem 100 vagas para ser promovido, serão 75 por antiguidade, tratando-se de cabo. Vou considerar agora sargento, então vocês vão ficar na cabeça que é 3 por 1. Suponhamos que são 90 vagas, vamos pegar 60 por antiguidade e 30 por merecimento. De cabo para terceiro sargento, ou de terceiro para segundo sargento. Dentro dessa proporção aí, 60 vagas, vão ter que colocar 3 vezes a quantidade de vaga. Só porque, nesses 3 vezes a quantidade de vaga, o estatuto vai nos dizer, a lei de promoção vai nos dizer logo abaixo que soma-se a quantidade por antiguidade e merecimento. Então, se tem 90 vagas, só seriam 60 por antiguidade. O que eles vão fazer? Vão soltar na relação 270 nomes, porque diz que soma-se a quantidade de antiguidade e merecimento e aí coloca o quantitativo desse quadro de acesso. Será 3 candidatos por vaga. Do mais bem colocado na apuração da ficha de pontuação constante do anexo 1. O que é isso, professor? Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Do mais bem colocado na apuração da ficha de pontuação constante do anexo 1. Lá no final eu coloco esse anexo 1. Na hora da promoção por merecimento, eles vão levar em consideração a ficha de pontuação. Ah, professor, você não falou que era a nota da prova com a ficha de pontuação? Sim. Só porque o que leva em consideração é a ficha. Lá no espaço do preenchimento da ficha tem um espaçozinho que é para colocar a nota da prova. Então eles pegam, soma a sua ficha e coloca a nota da prova dentro da ficha, né, de pontuação, e sai a nota. O que tem a maior pontuação na ficha é que vai ser promovido. Então, eles vão pegar o quê? 3 vezes a quantidade de militares que satisfaçam esses requisitos para compor o quadro de acesso. Ah, professor, o senhor falou que teria 90 vagas, 60 por antiguidade e 30 por merecimento. Então, vai aparecer 90 nomes? Não, porque soma a promoção por antiguidade e merecimento. Então, se tiver 90 vagas, serão também 270 nomes por merecimento, né? Porque soma-se a antiguidade ao merecimento e solta a lista de 3 vezes o número de vaga.
Isso é para a composição do quadro de acesso. Lá na hora da promoção, só vão promover os 60 mais antigos e os 30 mais bem colocados na apuração da ficha de pontuação. Tratando-se de empate, olha o que a legislação nos diz. E aí eu chamo a atenção para esse artigo. Vou trazer ele aqui para próximo, para a gente fazer a leitura. Olha bem. Coloquei com cores diferentes. Coloquei de vermelho, de roxo, né, e de preto. Então vamos lá. Havendo empate entre candidatos à promoção por merecimento, prevalecerá aquele que contar maior tempo de efetivo serviço, obtiver melhor nota na seleção específica e tiver menor número de registro geral sucessivamente. São esses os critérios para o desempate, né? Então, os candidatos estão empatados na promoção por merecimento. Como que vai resolver essa questão para desempatar? Quando ele fala sucessivamente, a primeira regra que vai ser usada é o que contar com maior tempo de efetivo serviço, né? Então, suponhamos que 23º sargento empatou na promoção para 2º sargento. Vai olhar quem é que tem o maior tempo de efetivo serviço. Se 5 deles têm o maior tempo de efetivo serviço, os outros 15 já rodou. No primeiro critério já resolveu o empate. Então, os 5 que ficou empatado vai para o segundo critério. Qual que é o segundo critério? Obtiver melhor nota na seleção específica, aquela prova que soma na ficha, né? Então, o segundo critério é aquele que obtiver a melhor nota na seleção específica. Então, suponhamos que desses 5 que sobrou, 3 tiraram a mesma nota, né? Então, os 3 estão empatados. Empataram no tempo de efetivo serviço, empataram na melhor nota na prova de seleção específica. Então, vai para o terceiro critério, que aí o terceiro critério é imbatível. Esse aqui resolve. Qual que é ele? Tiver menor número de registro geral. O que é esse número, professor? O número do RG que você recebe quando você sai do curso de formação. E como que ele é numerado, professor? Por ordem alfabética, né? Não existe um critério a não ser por ordem alfabética. Depende. Mas a regra geral no Corpo de Bombeiro numera por ordem alfabética. E aqui pode ter uma injustiça, né? Você talvez pode ser mais antigo do que o outro, talvez você era 3º sargento mais antigo, permaneceu empate nos outros 2 critérios, você foi para o último e rodou. Então lembra disso para uma prova dos senhores. Então houve empate entre os candidatos à promoção por merecimento. A antiguidade não tem empate. Se eu colocar aqui, havendo empate entre os candidatos à promoção por antiguidade, prevalecerá. A questão fica errada, né? Tem que ser a questão do merecimento. Não existe empate em candidatos por antiguidade. Então, havendo empate entre os candidatos à promoção por merecimento, qual que vai ser o critério de desempate sucessivamente? Primeiro, maior tempo de efetivo serviço. Continua empatado, vai para o segundo critério. Melhor nota na seleção específica. Continua empatado, aí vai para o último critério. Menor RG. Ninguém tem RG igual. Ninguém tem RG igual. Então, sempre vai ter um com menor RG. E aí, se chegou nesse quesito, o que tiver o menor RG vai ser promovido. Beleza? Presta atenção nesse artigo. Eles brincam com ele aqui constantemente. Quando a questão aparece, a questão é difícil. Vamos que vamos. Para a promoção por antiguidade e por merecimento, é condição imprescindível ter o candidato o seu nome previamente incluído no quadro de acesso. Por isso que existe recurso para a composição do quadro de acesso. Se o seu nome não figurar no quadro de acesso, você não será promovido. Então, 30 dias antes da promoção, sai a composição do quadro de acesso com 3 vezes a quantidade de vagas existente. Então, vai sair lá a quantidade X de militares que satisfazem todos os requisitos da promoção. Não quer dizer que será promovido todos daquele quadro de acesso. Serão promovidos só as vagas existentes, mas o seu nome tem que estar ali. Se o seu nome não está na composição do quadro de acesso, você não será promovido. E aí, caso não esteja na composição do quadro de acesso, por isso que ela é liberada o quê? 30 dias antes da promoção, para dar o tempo de você fazer
o recurso e pedir a inclusão novamente do seu nome. Beleza? Nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente está de volta para dar sequência ao nosso conteúdo.